Bom dia, 5 da manhã, 5h40. Hoje é dia de sofrer. Bora lá, ó, já tá marcado aqui. TH3, distância até 100, 2 km nadando, 80 pedalando e 18 correndo. Hoje é pra sofrer, bora. Bonezinho, tênis, porta-número, bike, sapatilha, capacete, hidratação. Tá tudo aí. Vou deixar pronto aqui o computador. Aí. E é isso aí. Pau no gato. Bora, bom dia. Ó, solzão bonito. Tô aqui na área de transição. Já arrumei toda a bike, ó. E engraçado, deu uma treta aqui porque eu esqueci de trazer a touca de natação. E eles cobram a touca antes da gente entrar aqui. Eu vou agora no hotel tomar café. Então eu tô meio em cima da hora. Larga às 7, são 6h20 agora. Então bora. Eu tenho que voltar pro hotel, trocar de roupa, comer super rápido. E aí, pau no gato. Só que o hotel dá 3 minutos andando. Porra, tem que pôr pouco de borracha, tem que pôr. E aí, mano? Como é que você tá? Sofre sofrimento. Valeu. E é isso aí. Galera incentivando aí. 4, 3, 2, 1, vai! Bora, vamos! E meu plano ali na prova era fazer uma prova bem consistente, sem forçar muito, afinal era uma preparação para o Ironman, né, que estava aí menos quase um mês, né. Então fui muito conservador na natação. O que significou isso, né? Logo na primeira boia ali saiu uma galera bem forte, que tinha alguns profissionais, alguns ex-profissionais e uma galera que eu tinha certeza que nadava bem mais forte que eu. Então a intenção era deixar essa galera aí, nem tentei acompanhar. Fui bem realista em relação à minha natação, eu não nado mal, mas sabia que não dava para acompanhar essa galera. Então deixei eles partindo e a intenção era pegar alguém ali que estava mais ou menos no meu ritmo para fazer a prova, ficar ali na esteira, não fazer tanta força, né? Logo na primeira volta eu não consegui fazer isso, eram 2 voltas de 1000 metros na natação e na segunda volta, felizmente aí eu consegui sair logo na primeira volta com um cara aí já na minha frente. E na segunda volta eu fiquei o tempo todo atrás desse cara aí, economizando bastante energia, mais ou menos no ritmo que eu faria se tivesse sozinho, mas fazendo menos força. Então para mim foi muito boa a natação, eu gostei bastante, eu saí aproximadamente com 28 minutos da água. No meu relógio deu um pouquinho menos de distância, mas eu acredito que foi até um erro de marcação do meu relógio, aí alguma coisa que eu apertei errado, enfim. Do pessoal, normalmente deu 2.000 metros. Então foi uma natação bem boa, saí feliz. Segundo a minha esposa, eu saí lá por 17º da água, que não é uma posição que eu considero que seja tão boa assim, mas que não era ruim. Eu não sabia essa posição assim que eu saí da água, né? Mas eu sabia que dava para pegar uma galera. E é assim que eu gosto de fazer, ir crescendo durante a prova até chegar na hora da corrida, que é o meu mais forte, e aí ultrapassar bastante gente. Cheguei na transição, fiz a transição de bike bem de boa, sem me matar ali para ser super rápido, fiz tudo com calma, mas claro, sem perder muito tempo e sair pela bike, né? Eu foco muito principalmente na minha sensação de esforço, eu evito ao máximo ficar olhando a potência ali, ficar olhando o relógio. Eu acho que para mim atrapalha mais do que ajuda, até porque meu computador de ciclismo ele fica bem escondido atrás de uma garrafa ali, fica difícil de ver, e eu prefiro assim, eu não fico olhando para o relógio o tempo todo. A volta do ciclismo eram 3 voltas num circuito que era na estrada, na rodovia Alexandra Matinhos, que é bem conhecida aqui em Curitiba, que é bem conhecida aqui no Paraná, né? É uma rodovia que fica ali perto de Caiobá, e ela tem característica parecer rápida, mas não é. Por que ela parece rápida? Porque ela é quase toda plana ou tem falsos planos, poucas subidas, né? Não vai ter nenhuma montanha ali no meio. E esse é exatamente o problema dela. Ela tem planos muito extensos que você fica pedalando o tempo todo, não tem descanso. Mas o asfalto dela é muito ruim, é o asfalto que a gente diz que é pegajoso, né? Aquele que é cheio de pedrinhas, então você não consegue desenvolver uma potência, uma força muito grande ali, por mais que, por exemplo, com 250 ou 260 watts, eu sei que eu estou pedalando normalmente no asfalto mais de boa,
40 km por hora. Ali mal chegava a 37, 38. Uma estrada que cansa bastante e por não ter muita gente, ali não ter muita subida, muita descida, é uma prova que é bem cansativa, muito cansativa para o psicológico. Principalmente ali se você quer andar na frente, né? Que era a minha intenção. Tava ali com a intenção de sair pelo menos aí 12º do pedal. E pela minha estimativa foi isso. Eu consegui passar bastante gente no pedal, fiz bastante força, sempre me guiando ali pela sensação de esforço, né? Eu sei mais ou menos já qual que é a força que eu tenho que fazer nesse pedal. E saí bem do pedal, saí sem câimbra, que é algo que acontece muito. Eu mudei o fit da minha bike, consegui fazer mais força e sair sem câmbio, o que para mim já foi uma grande vitória, né? Eu acredito ali que eu tenha saído mais ou menos na 11ª posição ali no pedal, né? Indo para a corrida, que é o meu mais forte. Então, ou seja, passei 6, 7 pessoas no pedal, que para mim é bastante. Normalmente eu sou passado, eu perco posições ou em uma ou duas, né? E agora, depois desses 80 km de pedal, né? Era uma prova no estilo T100, que eram 2 km de natação, 80 de bike e 18 de corrida. A gente ia para os 18 de corrida, né? Em Matinhos, Caiobá, né? Assim como o pedal, a corrida ela também engana muito. Ela é um plano, ali feito todo na beira-mar. Tem uma pequena subida que é feita num mirante ali no quebra-mar, mas ali dá uns 100, 200 metros, não é muito grande, não é uma extensão muito grande. E o resto todo é na beira-mar. Se você já correu em beira-mar, sabe que é um retão sem fim, que você não vê o final, não vê o começo, né? Então é bastante cansativo psicologicamente e com a condição pior que você não tem abrigo do sol, ali era totalmente exposto ao sol. A gente estava aí, era umas 10 da manhã, então estava relativamente quente para o dia. Então eu saí com os meus passinhos curtinhos, né? O pessoal já conhece aí, tem uma passada bem curta, mas eu corro bem. Então a primeira volta eu programei de fazer um pouquinho mais conservador ali. Estava olhando o pace, não estava tentando deixar ele subir muito. Minha intenção era fazer a corrida com pace de 4,5, 4, mais ou menos o quilômetro, para os 18 quilômetros. E sabendo que no final ia ser bem complicado e por isso no começo eu fui lá, 4,5, 4,8, 4,5, 4,3, sempre me segurando. O que acontece? Eu já estava vindo das provas aí, não das provas, mas dos treinos, com uma lesão no joelho, estava me incomodando bastante o meu joelho. Não chegava a ter que parar os treinos, a ter que deixar de treinar, mas era algo que eu sabia que não podia forçar muito. Então lá pelo quilômetro 3, mais ou menos, eu comecei a sentir um pouco mais o joelho. Percebi que quando eu fazia mais força aí para deixar no meu pace alvo, doía bastante. A dor diminuía bastante quando eu estava aí uns 4,20, 4,30. Então, por uma decisão minha mesmo, por uma decisão de não querer piorar a situação toda, eu fiz os últimos 3 quilômetros ali da volta, no 3 voltas de 6, né? Fiz um pace bem de boa, 4,30, só para chegar até a linha de chegada e parar a prova. Fazendo meu joelho e qualquer coisa que eu corra abaixo de 4,30 dói mais. Aí ficar correndo para doer, para machucar, sem competir, melhor deixar quieto. Tem o Iron, né? Aqui 30 dias. Tá bom. Foi uma decisão que eu não fiquei feliz, mas eu sabia que era necessário, né? A gente tem que pensar assim, que é muito mais importante você chegar ao final, chegar na prova tranquilo, descansado, sem lesão, poder largar forte do que chegar todo quebrado. Então é isso, pessoal, a gente está chegando aí já no Ironman, vai ter muito vídeo legal aqui no canal da Cupá, fiquem ligados, a gente está preparando muita coisa sensacional para os triatletas aí, sei que tem muito triatleta que curte os macaquinhos, as roupas de corrida, então não deixe de se inscrever que eu vou aparecer mais aqui, a gente está programando vários vídeos diferentes da prova, dos equipamentos, dos treinos até o aro, então fica aqui, então já deixa o like e bora pro próximo.